Vamos começar nossa segunda também falando um pouco sobre o amor. Quem não quer viver um grande amor, não é? Muitos de nós, eu diria e arriscaria. Mas há quem tem medo de se apaixonar. É uma das fobias mais curiosas que existe, acredite. Eu andei lendo muito a respeito disso. É a filofobia. E por que esse pavor do amor? Com a gente, o psiquiatra Rodrigo Scalia. Rodrigo, tudo bem? bom dia. Vai, Mônica? Bom dia, tudo bom? Que bom te ver. Bom te ver também. E para a gente falar do amor, mais o medo dele. Você pode participar pelo 99897.000. Filofobia, o medo de se apaixonar, é mais comum do que a gente imagina, Rodrigo? Olha, quando a gente fala de fobia, existe quantas fobias, quantas existem coisas. Então, porque qualquer coisa que exista, pode ser que a pessoa desenvolva um trauma, uma forma de ter uma fobia. Quando a gente fala de fobia, é um medo muito intenso. Então, é uma crise, como a gente lembraria, quase de pânico em entrar em contato com determinado estímulo, determinado objeto. Quando a gente fala de fobia, é um medo muito intenso. Agora, existe um medo que vai desde o medo pequeno, que as pessoas começam a desenvolver naturalmente devido ao risco que é se apaixonar, a se entregar por outra, a estar vulnerável, até um medo intenso a ponto da pessoa não conseguir mesmo ter um tipo de relação desse nível. E esse medo pode vir de uma relação que não deu certo? Uma ou vários relacionamentos que não deram certo? Totalmente. Pode ser um medo que seja sem ter experiência, e justamente pelo fato de não ter experimentado e não saber o que é do desconhecido, que é uma coisa que acontece, como pode ser também o medo vindo de experiências negativas. Então a pessoa ficou extremamente vulnerável, aconteceu uma traição. Ela ficou extremamente vulnerável, se apaixonou, dizia que gostava e o cara some, ou a mulher some, quando diz que gosta, que ama. Então, quando existe um nível de envolvimento intenso, pode ser que a experiência negativa, ela é vista com tanta dor, aquela história que a pessoa viveu durante o processo de separação é tão dolorida que ela prefere não se arriscar ou acha que não vale a pena a experiência. Ou seja, deixa de repente viver uma grande história, não é? O amor é uma das maiores e mais poderosas experiências humanas, né, Mônica? Então, quando a pessoa ela tem um desejo de viver esse tipo de experiência e não consegue pelo medo, isso é algo que realmente a gente precisa ter atenção, entender o que é, conseguir arrumar um olhar que possa permitir a pessoa estar vulnerável novamente e conseguir se aproximar de alguém. Você citou essa palavrinha 2 vezes, vulnerável, porque quando a gente se apaixona, a gente às vezes tem medo de sermos nós mesmos, de mostrar as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Isso é ser vulnerável até para ser aceito no relacionamento? Para a gente conseguir se conectar com alguém, você precisa ter um ponto de vulnerabilidade. Se você mantém aquela casca, aquela coisa que você tem com as pessoas que você conhece, mas que não são íntimas, você não consegue ter essa conexão necessária para se apaixonar. Então, a vulnerabilidade ela está intimamente ligada com o processo de amor. É impossível você amar verdadeiramente sem estar vulnerável. Porque o amor, o apaixonamento é quase um delírio. Você tem você abaixa suas defesas e você passa a exportar uma sensação de felicidade no outro. Então você quase que depende dele para ser feliz, isso que é apavorante. No momento do apaixonamento, pelo menos, é um movimento muito comum que a gente se entregue de uma forma que, se o outro não corresponder, a gente se machuca muito. E faz parte do processo, precisa ser assim. Se você também mantém um grau de distância sem vulnerabilidade, você nunca consegue ter a experiência real do amor. Deixa eu trazer algumas perguntas já para você, Rodrigo. Mônica, eu tive um relacionamento de 10 anos, uma amiga nossa lá de Iturama, Elaine. Sofri muito, não consigo mais amar. Meu coração tá um gelo. Não consigo me relacionar sério mais. Então, geralmente é assim que acontece. Você tem uma história que depois é vista de uma forma muito negativa, principalmente quando o término é ruim, quando os últimos anos foram arrastados, negativos, a pessoa começa a olhar para toda a experiência que ela tem de uma maneira muito negativa. E tem uma coisa muito curiosa sobre a nossa memória, Mônica, que é o seguinte: a gente acha que a nossa memória é uma fotografia, que a gente olha para o passado e tem exatamente nítido o que aconteceu. Mas, na verdade, a nossa memória é como se fosse uma arte abstrata. A gente pode olhar para ela e interpretar de uma maneira completamente diferente. Então, o que acontece hoje é que ela olha para o passado e está vendo uma história extremamente negativa de dor.
Quando ela poderia, por exemplo, olhar para o passado e interpretar isso de uma maneira diferente. Ela pode interpretar, por exemplo, que ela é capaz de superar a dor ou que ela é capaz de sair de um relacionamento que é negativo. Então é a mesma história e ela tendo ela como protagonista de ter forças o suficiente para lidar com uma situação tão difícil. Então, fazer isso, olhar para trás, é difícil porque geralmente o nosso óculos, a nossa lente, ela está suja. Então a gente olha sempre do mesmo jeito, às vezes a gente precisa trazer alguém perto que consegue ajudar a gente a fazer o que a gente chama de reframing, ou um olhar diferente para a mesma situação. Esse é o papel da psicoterapia. Ressignificar. Ressignificar, perfeito. Eu gosto dessa palavra, ressignificar, até para se libertar também, porque é uma amarra que fica, não é, Rodrigo? É uma generalização. Ela pegou uma experiência negativa que teve com uma pessoa e generaliza que a chance de acontecer com outras pessoas é muito grande, ou que todas as pessoas são assim, como se não houvesse uma participação da própria experiência e da forma como ela se mantém e como ela cuida do relacionamento, e isso não tivesse influência nos próximos relacionamentos. Ela pega algo do passado, tinge de uma maneira extremamente negativa e projeta no futuro. Isso é super comum, porque a dor foi muito grande. Mas ela está perdendo uma experiência que pode também ser muito poderosa, muito interessante, né? Muito transformadora. Exatamente. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o Rodrigo Scalia, que é psiquiatra, e está falando para a gente sobre o medo de se apaixonar. E você pode participar pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Rodrigo, já volto com você, viu? E a gente volta a conversar sobre o medo do amor. Há quem não se entregue a nenhum tipo de relação. É a filofobia, o medo de se apaixonar. O Rodrigo Scalia está aqui acompanhando o Manhã Total juntinho com a gente, né? E trazendo mais dessa situação. Tem muita gente mandando aqui os seus comentários, as suas vivências. Eu já vou trazer. Mas a filofobia, que é esse medo intenso de amar, tem como a gente identificar? Eu vou falar sintomas. Tem como a gente saber, Rodrigo? A filofobia, ela não está descrita no DSM, que é o manual oficial. É como se não fosse oficial esse diagnóstico, né? Então você não vai no médico, ele não vai te diagnosticar com filofobia. Mas estendendo o que acontece com outras fobias, seria uma reação tipo pânico, ou seja, a pessoa ficar com tremores intensos, ter uma taquicardia muito forte, as mãos ficarem com sudorese, suando demais, extremamente acelerada e um comportamento de fuga ou afastamento de uma situação que provoque intimidade ou ligação emocional do tipo ou romântica ou do tipo de amizade ou do tipo com outros membros da família, pode acontecer também. E isso tem que ter um prejuízo real na vida da pessoa, isso precisa trazer um incômodo e mais do que um incômodo, um prejuízo nas relações dela e tem que estar presente por pelo menos 6 meses para ser realmente um caso de fobia. Agora, Mônica, então tem uma coisa interessante. Adorei, trem. Mineiro não, né? Existe uma coisa muito interessante que é o seguinte, isso pode estar relacionado com outros sintomas. Então, pode ser uma ansiedade social que a pessoa já tenha. Às vezes ficou num relacionamento 20 anos com a mesma pessoa e nem se lembrava que era tão difícil se relacionar em público. Então, pode ser uma ansiedade social, que é outro diagnóstico. Esse sim está bem registrado e bem conhecido por nós. Vamos trazer aqui a turma desabafando aqui com a gente. Olha, Débora, Mônica, eu fui enganada durante 20 anos. E depois que descobri, aí perdi a confiança. E tenho medo de confiar novamente, né, na pessoa que pode estar comigo. Então ela fica assim, será que está falando a verdade? Será que é mentira? Fica essa dúvida, né? E ela não acredita mais assim em relacionamento. O que uma mulher geralmente busca num relacionamento? Isso é dado de literatura, dado de estudos. O que as mulheres estão buscando é a sensação de fidedignidade, que é que o homem, seja quem ele diz que ele é, faça aquilo que ele diz que vai fazer e que ela possa realmente contar com ele nos momentos de dificuldade. Então, essa é a necessidade básica de um relacionamento quando a gente trata do público feminino de maneira geral. Então, quando você abala isso através da traição, através de você contar pequenas mentiras ou dela sentir que existe alguma coisa sendo escondida, e isso pode ser sentido numa linguagem não verbal, a pessoa nem sabe dizer o que está errado, mas ela sente que tem alguma coisa errada, que o outro está escondendo. Isso começa a abalar esse nível de confiança dela. Hoje ela tem uma base que está muito prejudicada, aquilo que a gente falou das memórias. Ela olha para trás e não consegue se ver no futuro. Não necessariamente ela precisa ter uma nova experiência. Agora, se ela deseja isso e está com muito medo, isso quer dizer que ela precisa de um tratamento, que o tratamento psicológico possa ajudar ela realmente a lidar com isso, a olhar para trás, a olhar para o medo, porque qualquer coisa que a gente evita, porque simplesmente tem medo,
é uma coisa que precisa ser olhada com muita atenção. Com muito carinho, né? Mônica, já tive 5 relacionamentos, o último foi o pior. Não tô querendo mais ninguém, fiquei fria e com muito ódio. Olha só, o último me deixou com 2 filhos e o filho menor... e ainda me pediu DNA do filho menor, me humilhou demais, agora fico querendo, ele está querendo me tomar os filhos. Estou com muita raiva, mesmo assim está desejando bom dia para você, viu minha amiga? Não vou falar o nome dela aqui, vou preservar. Uma outra coisa que ela falou, um padrão. Então, assim, quando existe um padrão, vamos olhar para isso. Será que essa pessoa, eu não sei se é o caso dela, obviamente, mas... será que nós não estamos nos sentindo atraídos por um tipo de pessoa que geralmente faz isso? E isso pode ter a ver também com as relações iniciais da pessoa, a forma como os pais se relacionaram com ela, a ideia de gostar daquele que não se importa muito. Isso pode repetir uma relação que existia em casa. Entendi. Então, é lógico que é uma extrapolação de um caso que nós estamos imaginando, mas imagine que o pai ou a mãe não tem um amor em que é um apego seguro. É sempre um apego distante, é sempre uma coisa difícil de alcançar. Você pode repetir num novo relacionamento a atração por pessoas que sejam assim. Então você acaba buscando pessoas que não te querem. Entendi. E ficar perseguindo e provando que é possível fazer com que elas se apaixonem por você. Isso funciona por um tempo, mas não por muito tempo. E aí você encontra um padrão desse tipo. Algumas vezes a gente está no consultório e a pessoa reclamando de coisas parecidas e você fala, tudo bem, aonde você conhece essas pessoas? Eu conheço numa festa. Ou seja, qual é o ambiente em que você está buscando uma pessoa que você quer um relacionamento de compromisso a longo prazo? Ele pode estar na festa? Pode. A chance é mais baixa do que se você encontrar em outros contextos sociais. Então, se você quer alguém que tenha compromisso com alguma coisa, que demonstre esse tipo de atitude, você precisa também estar atento em lugares e contextos sociais em que isso seja valorizado e que esse valor esteja presente. Essa procura é quase que inconsciente, né? A pessoa não é? Precisa desse autoconhecimento, dessa ajuda profissional. Às vezes tem um bonzinho que gosta dela e ela não está nem aí porque não se sente atraída por conta disso. Tem uma relação que precisa ser trabalhada que é anterior aos relacionamentos românticos. E ela precisa trabalhar essa raiva também, porque raiva é horrível da gente sentir, faz um mal enorme, né? Ela acaba continuando ligada a ele, dependendo dele. Porque se ele é capaz de provocar raiva e ódio nela, ele continua tendo uma influência horrível e destrutiva na vida dela. O que ela deseja é independência. É a sensação de poder olhar para ele sem estar ligada mais a ele, de não sentir mais que ele consegue abalar a vida dela. Deixa eu trazer aqui a nossa amiga de Araxá, a Isabel. Eu fui casada com um homem muito ruim. Me separei, comecei um namoro maravilhoso. Eu que era nervosa. Talvez tudo que eu vivi agora, talvez por tudo que ela viveu, né? Agora estou com um homem horrível. Só me faz mal, me humilha o tempo todo. Eu não consigo falar para ele ir embora. Entro em pânico, estou sofrendo. Então, olha só, ela se sente fragilizada a ponto de estar num relacionamento muito difícil e não conseguir forças para sair. O que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar se existe depressão, que é uma falta de energia para ela conseguir fazer as coisas. Se esse sintoma de ansiedade tem a ver com a decepção que vai causar no outro, e aí a pessoa se sente fragilizada a ponto de não conseguir terminar o relacionamento. Mais uma vez, é uma história de uma pessoa extremamente insatisfeita e que tem certeza já que não quer esse relacionamento. Ela pode até ficar com um novo relacionamento com a mesma pessoa. Caso ele busque ajuda e eles queiram trabalhar as coisas juntos, é possível. Quero mudar o relacionamento, mas com a mesma pessoa. Agora, ela já notou também que se ele não quiser, ela precisa ter forças para poder sair do relacionamento, porque está num nível destrutivo. E isso é uma coisa que ela precisa ter, às vezes, ajuda de um profissional ou de uma pessoa especializada para poder ajudá-la a lidar com isso, identificar o que está tirando a energia dela de terminar o relacionamento. De terminar o relacionamento. A gente está falando aqui, a maioria dos depoimentos que eu tenho aqui, que eu vou trazer mais para você, a maioria é de mulheres, né? E os homens? Você falou muito o que as mulheres querem no relacionamento, que fica muito claro. Os homens. Então essa ideia de que os homens não querem ter nada sério, isso não é verdade. Não é verdade, nós temos uma série de homens que desejam também relacionamentos e que têm medo de se entregar. Isso está acontecendo hoje muito na adolescência. Você tem uma desconfiguração do que é o papel masculino na relação, uma ideia bem que vem também de filmes e de literatura e de séries, em que o homem ele é desprendido e que ele não consegue amar e que ele quer ter todas. Então você tem uma desconfiguração do que é o papel masculino num relacionamento.
é muito difícil, por exemplo, que um jovem que se apaixone, que as pessoas deem apoio para um relacionamento duradouro. Geralmente, qual que é a ideia que vem? Ah, isso é só um namorinho, isso é uma coisa passageira, você está com 16 anos, isso não é nada sério. Então, você tem, num momento em que você é mais capaz de entregar também para um relacionamento de forma mais despreocupada, você tem ali um julgamento do que é o seu papel. Então, o homem, de certa forma, ele está muito perdido em cima disso. Ele tem a impressão de que se ele tiver vários relacionamentos, ele vai ser mais feliz. Ou que se ele simplesmente a esposa não conhecer o que ele fez de relacionamentos extraconjugais, está tudo bem. Isso não é verdade, porque no momento que você cria um segredo, ali você já cria a separação. Não já tem cria como. Um abismo, já não é? cria um abismo que você não consegue transpor enquanto houver segredo. Vou fazer mais uma pausa com o Rodrigo Scalia. Hoje ele fica um bom tempo conosco aqui falando sobre esse medo de se apaixonar, esse autoconhecimento que a gente tem que ter, né? Essa consciência, essa busca profissional que a gente pode procurar também. Já eu volto com você, tá bom? A dor não resolvida de um amor vivido que pode levar a um medo intenso de se apaixonar de novo, um sofrimento para a pessoa que tem a filofobia. Que a gente está conversando hoje com a psiquiatra Rodrigo Scalia comigo aqui no Manhã Total. Eu vou trazer mais pessoas para você. Tem uma mãe preocupada com o filho dela, Tamar. O filho dela tem esse medo de se apaixonar. Depois de 2 relacionamentos decepcionantes, se tornou tão frio e não consegue mais confiar em ninguém. E a mãe fica triste por causa disso. Ele tem só 24 anos. Novo, né? Novo, né? O que a gente está falando também a respeito dos relacionamentos, né? Os homens e principalmente os adultos jovens não sabem exatamente qual o papel deles num relacionamento. Então, o que é esperado? O que precisa ser feito? O que ela espera de mim? E aí você entra existe sempre um jogo do apaixonar e do amor que tem a ver com uma dança. É como se fosse, enquanto um avança, o outro recua, enquanto um recua, o outro avança e assim por diante. Então, às vezes, quando você, no começo do relacionamento, você, de forma muito rápida, você se aproxima ou já demonstra todo o afeto ou fica muito em cima, você sufoca o relacionamento. Então, isso também pode acontecer. E pode acontecer também de você não conseguir se ligar por estar frio e distante. E isso também é problemático. Então, existe um jogo, uma dança que precisa ser atento e precisa entender exatamente qual que é o seu papel. Como que eu preciso me importar? O que eu preciso trazer para um relacionamento para que ele seja memorável, para que ele seja significativo, para que exista a sensação de que nós estamos complementando um ao outro, mas num relacionamento que é bacana, que é equilibrado, que é realmente gostoso. Rodrigo, a gente está falando de um rapaz de 24 anos. Quanto mais maduro e experiente eu fico, maior o risco maior o medo de se apaixonar? A gente pode dizer isso? Mais coisas você está colocando ali na vulnerabilidade, para perder, você tem mais para perder. Então, se você deixa, agora eu vou fazer mestrado, doutorado e vou trabalhar na minha carreira e de repente você tem toda uma vida estruturada, é muito mais difícil você se tornar vulnerável para alguém do que quando você tem ali os seus 18 anos, quando você tem menos bagagem, quando você está numa época em que biologicamente você tem mais dificuldade de planejar, de ter essa ação do lobo pré-frontal com a parte que forma depois. Então, essa é a etapa que geralmente as paixões vêm com mais força por conta disso. Olha aqui o depoimento de um amigo. Ele não colocou o nome, mas estou vendo a fotinha dele aqui. Eu gosto da pessoa e eu sei que ela também gosta de mim. Mas de tanto medo de sofrer, eu deixei de lado, mesmo gostando muito. Olha a perda que teve, não é? Exatamente. Você evitar de ter uma experiência que pode ser muito intensa. A experiência do amor é uma experiência mais poderosa, humana que possa existir. E você tem um medo de que aquilo tenha coisas negativas. Então, você acaba evitando situações por conta do medo. Quando o centro é o medo, é o que a gente chama de ansiedade. É o que a gente chama de... a fobia estaria o centro, o medo. E essa sensação, ela tem a ver com você aceitar que num relacionamento existe dor. E num relacionamento feliz existe dor. Você aceitar que a dor faz parte do processo de se apaixonar. A dor faz parte do processo de estar com alguém durante longos períodos. Então, aceitar isso é uma coisa complexa, difícil, que a gente evita ao máximo, mas que sem isso você não consegue chegar no nível de experiência que você consegue ter. Aliás, você não consegue chegar em nível de experiência nenhum, né? Exatamente. Mônica, me apaixonei por uma pessoa comprometida, sofri demais, olha. Foi vulnerável demais. Você está buscando uma pessoa que você não pode ter. Não aí pode a gente ter. volta naquela ideia do passado. O que você busca ali? Você busca alguém que está acessível e isso fortalece a ideia de que conquistá-lo ou de que ele deixe as coisas dele para prestar atenção em você seria
um ato de amor, um ato de conquista. Agora, a gente está falando de paixão nesse caso, né? Você se apaixona pela pessoa, porque para ter o amor, você precisa necessariamente ter a sensação de estar convivendo com a pessoa e de sentir essa construção de um relacionamento contínuo. Você se apaixonou por uma pessoa que não te quer e isso fez com que você tenha dificuldade de desapegar. Né? Você está buscando um relacionamento impossível. Rodrigo, e também tem essa coisa, na coisa do relacionamento, você que discute muito isso, né? Essa questão de deposito no outro todas as minhas expectativas, perspectivas, felicidade, tudo que há para que a vida seja maravilhosa. O amor dá medo por causa né? disso, é um risco. O amor dá medo por causa disso, porque faz parte do processo do apaixonar você ter uma entrega excessiva. E isso nos dá medo. Como é que você tem uma obnulação assim, você não consegue raciocinar a ponto de não conseguir nem perceber, às vezes, as coisas que o outro é. E isso dá medo. Agora, você não constituir uma vida própria, você não constituir interesses próprios, você deixa de ser atraente para o outro. Como que você simplesmente mergulha num relacionamento sem ter nenhum interesse pessoal, sem ter o que contar, sem ter experiências que completam e que provocam sensações de conversas agradáveis com o outro? Você se apaga e aí não tem com quem se relacionar. A pessoa se relaciona sozinho né? E aí não tem graça para ninguém. Um amigo nosso, fui traído pela minha esposa, passei um ano com raiva de todas as mulheres. Para mim, todas traem, mas consegui superar e hoje estou bem casado e tenho uma filha maravilhosa. Infelizmente, nosso amigo parabéns. Não mandou o nome, mas ele conseguiu superar, né? Por mais que ele tivesse raiva, foi o que você falou, ele conseguiu ressignificar. A generalização, né? Então ele pegou um caso que aconteceu com ele e ele começa a ver em todas as mulheres os mesmos traços de manipulação, de engano, de engodo. E é muito interessante lembrar, Mônica, que o processo de traição ele começa muito antes. Então a gente não falou disso no passado, aí tem várias coisas que os homens enganaram, mas o processo de separação do casal começou muito antes da traição. Então é preciso atentar nesse jovem de 24 anos, no começo do relacionamento. Essas pessoas que estão bem hoje, elas precisam prestar atenção para que realmente o relacionamento não vá por aí. Você começa um comportamento de sufocamento, uma dificuldade de se relacionar com o outro de maneira completa, o outro começa a se afastar, não quer conversar, o homem não fala muito sobre isso, tem algumas mulheres também que não gostam de conversar sobre isso, e aí você vai com o tempo cultivando um clima que leva à traição. Porque as pessoas não resolvem, não falam aquilo que pensam ou que sentem no relacionamento. Isso poderia ter sido evitado ali no começo, na gênese do nascimento do relacionamento, quando está tudo bem. É nessa hora que a gente tem que investir. É conversa, boa conversa, né? Colocar os fundamentos, os hábitos que te levem a evitar isso. Evitar isso, né? A Leila, Mônica, já tive tantas decepções que meu coração fechou para paixão. Paixão é diferente de amor. É diferente. Você tem a paixão, né? É aquele fogo intenso, aquela sensação de perder o juízo, de mergulhar, de vulnerabilidade, que geralmente precede o processo de amor. É uma atração intensa, quase magnética ali pelo outro, de você não conseguir parar de pensar na pessoa. Você tem um prejuízo na capacidade de perceber o outro, às vezes até, por conta dessa essa força que tem na sua capacidade de decisão. E o amor seria a construção que você faz com aquela pessoa. Quando você já começa um processo em que a paixão ela vai diminuindo e você consegue construir um relacionamento realmente profícuo, de que você tem a sensação de admiração, que você se sente admirado pelo outro, você constrói um hábito de uma proximidade e intimidade com aquela pessoa. E a liberdade. Liberdade, com certeza. Né? De você ir e vir. Porque, exatamente, na sensação de paixão você quer dominação e exclusividade intensa. Aí quando eu digo exclusividade, não é nem na característica sexual, que geralmente é um contrato que existe em todos os relacionamentos, ou na grande maioria deles. Eu estou falando de exclusividade até de atenção. Né? Se a pessoa dá atenção para outro, você se sente menor, você se sente ameaçado. Enquanto no amor você quer dar liberdade, experiências, você quer que o outro seja feliz. Isso é muito forte dentro de você. E você quer que essa experiência dele possa existir em outros âmbitos e que ele possa trazer isso também para o relacionamento que tem com você, que você sente que é especial. Tem uma pessoa que não quer dizer o nome dela aqui, mas diz que há 6 anos eu perdi meu marido. De lá para cá não consigo deixar qualquer homem se aproximar de mim para um relacionamento sério. Tá complicado para ela. Tem a ver com a experiência do luto. Provavelmente, né? Quando eu entendi perder. Essa é outra experiência que é muito traumática para nós. Então você tem um nível de vida, uma linha de vida em que você tem um trauma intenso e aquilo provoca um medo excessivo do futuro. Você começa a ruminar as ideias do passado
e aplicar aquilo para o futuro. Olha só como eu sofri durante esse um ano. Isso quer dizer que os 10 anos, os 15 anos que ela viveu com o marido, eles foram apagados por conta desse sofrimento. Então, se você fica preso nessa etapa da sua vida, você não consegue avançar. E é o que o nosso amigo mais cedo acabou de falar que conseguiu fazer. Ele teve um processo em que ele olhou para o passado e ele conseguiu resolver aquilo intimamente. Isso deu abertura para que ele conseguisse o futuro. É muito frequente, Mônica, que venham pacientes que falam assim, olha, eu nunca sou procurada, não tem homem nenhum que se interessa por mim. E você vê claramente que tem a ver com uma atitude delas de afastamento de intimidade. E à medida que você trata, às vezes, a ansiedade ou que você provoca, faz um processo em que isso diminui, essas pessoas quase que é muito rápido assim, elas conseguirem um relacionamento, porque o núcleo, o problema era com elas, não fazia sentido nenhum que algum homem não se interessasse, não se aproximasse. Nosso tempo está terminando, eu gostei dessa pergunta aqui do nosso amigo, não mandou o nome, quando é que se sabe que está apaixonado? Eu gostei dessa pergunta. Olha, meu amigo, você vai sentir que você pensa muito naquela pessoa, você se sente fisicamente atraído por ela. Então isso é importante, porque a atração física, ela começa, a grande maioria dos apaixonamentos começa pela atração física, pelo interesse naquela pessoa. E você começa a pensar cada vez mais nela, querer passar o máximo de tempo possível com essa pessoa. Você sente aquelas sensações físicas que a gente está acostumado a ligar com apaixonamento, em relação ao coração disparar, a ficar pensando no que é o melhor dizer para o outro, naquele frio na barriga quando vai encontrar, querendo se vestir o melhor, se sentir o melhor e querer a atenção intensa do outro. Então essa sensação ela vai sendo acompanhada, que é o que a gente chama de apaixonamento. Adorei o apaixonamento. É o seguinte, a gente está encerrando essa conversa com o Rodrigo Scalia, que é psiquiatra, tão boa essa conversa, mas depois a gente volta a falar mais sobre essa questão do relacionamento a dois. Rodrigo, obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui. Viu, boa mãe? semana, viu? Obrigado.